Boa tarde, gente. Vamos lá, primeira aula dessa semana. Essa semana as aulas vão ser um pouquinho mais curtas, são assuntos um pouco menos pesados, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a simbologia nazista, tá? Após a ascensão do governo nazista, após a ascensão de Hitler, muito antes do começo da Primeira Guerra, ainda quando o Partido Nazista tomava o poder, se construía como uma força, você não tem uma hegemonia, ou seja, você não tem uma unanimidade, nem perto disso, nem uma maioria apoiando o Partido Nazista. A maioria do povo alemão não é contra, mas não apoia. Você tem uma parte da população alemã que apoia a extrema-direita nazista. Você tem uma parte da população alemã que é contra a extrema-direita nazista, os comunistas, sociais-democratas, pessoas que simplesmente não concordam, veem aquilo como uma aberração. E você tem um grupo que fica navegando ali no meio. Não segue, mas também não é contra, que fica ali, tá? É o pessoal de cima do muro, né? Galera que não sabe para que lado vai. Que em todos os países, politicamente, funciona mais ou menos isso. Tá? O Brasil é um exemplo claro disso. Você tem os partidos de esquerda, os de direita, e quem decide as eleições, na realidade, é esse pessoal que fica navegando ali no meio. Que não é nem de esquerda, nem de direita, que fica ali no muro da história, tá? E aí Hitler, para colocar os seus planos em prática, tá? Para colocar a sua política, tudo que ele criou, que ele expôs no livro, no Mein Kampf, para colocar tudo aquilo em prática, ele precisa de uma maioria que não necessariamente seja forçada, tá? Então, Hitler sabe que ao tomar o controle da Alemanha, ele pode forçar a maioria, tá? Através da repressão violenta que ele vai utilizar. Mas ele pretende um apoio real. E aí ele vai utilizar a propaganda, tá? Ele vai se utilizar de símbolos para justificar as suas teorias de superioridade ariana, para justificar as suas teorias de pan-germanismo, tá? Então ele vai ter que comprovar, que convencer para o povo alemão que eles são uma raça superior e, portanto, as políticas de exclusão, de perseguição, os campos de concentração, a morte de judeus, ciganos, negros, homossexuais, deficientes, tudo isso é justificável. Como justificar algo que é injustificável? Você precisa criar uma propaganda para que você convença as pessoas, claramente usando não necessariamente a verdade. Você vai utilizar de símbolos e de ideias que vão passear bem longe do que é real. Mas que, se repetidas várias vezes, uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade. Principalmente quando a pessoa só ouve essa mentira. Então, ao tomar o controle da Alemanha, Hitler toma o controle de todos os meios de comunicação e informação. Tá? Então, todos os rádios, jornais, tudo que os alemães vão ter acesso, filmes, já tem filme, mas não tem televisão, tá? Nessa época você já tem a produção de filmes, mas não tem televisão. E aí você vai ter os responsáveis pela propaganda nazista, que vão fazer o quê? Divulgar informações, divulgar simbologias, explicações, justificativas para o que eles estão fazendo, para a pretensa superioridade alemã, porque o que justifica tudo, no limite, é o fato de Hitler definir que os alemães são uma raça superior e que todas as outras etnias devem servir aos alemães ou ser eliminados. Então, o primeiro passo é você provar essa superioridade. Qualquer alemão, qualquer pessoa naquele momento, independente de onde nasceu, da religião, tinha a percepção de que isso não é verdade. Você precisa convencê-los dessa verdade. Você tem que empurrar essa verdade goela dentro. E isso vai ser feito através do uso da simbologia. Tá? Que, embora pareça uma coisa boba, simples, é extremamente poderosa. A propaganda, a simbologia, você linkar símbolos do passado, do presente, do futuro,
é uma arma poderosa que vai, não só naquela época, mas até hoje, manipular as pessoas. Hoje as pessoas são manipuladas para comprar, para consumir. No passado era uma politicamente, hoje também, infelizmente. No passado, Hitler utilizou isso de maneira política. A maior demonstração que a gente pode fazer isso é o símbolo do nazismo. Então, o símbolo do nazismo, estou colocando aqui a imagem para vocês, a gente conhece, o público conhece o nazismo através desse símbolo só, assim, vê aí, ó, que é a cruz suástica. Tá? Na realidade, não é, o símbolo do nazismo é esse aqui, ó. Tá? Uma águia, uma coroa de louros e a cruz suástica. Então, essa trilogia é o símbolo do nazismo, é o símbolo da superioridade ariana. O que Hitler vai fazer? Ele vai construir de forma totalmente leviana, com abusos históricos terríveis, ele vai construir uma herança ariana que não existe. O que ele vai fazer? Ele vai juntar o símbolo de 3 grandes impérios da antiguidade e definir que esses impérios são, que os alemães, que os arianos são descendentes desses 3 impérios. Ou seja, ele vai construir uma herança irreal, mas que, se repetida várias vezes para um público leigo, vai se tornar uma realidade. As pessoas vão passar a acreditar nela. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar da cruz suástica, maior símbolo do nazismo. Um símbolo hindu, que não tem nada a ver com os alemães. Um símbolo hindu, que foi utilizado por outras religiões, jainistas, budistas, que significa a busca pela felicidade, o bem-estar. Esse é o significado da cruz suástica, originalmente. Tá? E ele vai se apropriar desse símbolo e vai definir ele como símbolo nazista. Ou seja, fazendo uma ligação totalmente descolada, sem nenhum sentido, entre a Índia, os grandes impérios asiáticos da Índia, os impérios orientais, budistas, com o Império Alemão. Então ele vai querer dizer simbolicamente, acho que nem existe, inventar a palavra nova, anota aí. Simbolicamente, ele vai definir o quê? Que os alemães são herdeiros, são descendem dos grandes impérios orientais. O que não é verdade. Então ele vai se utilizar de um grito indevidamente de um símbolo hindu, da suástica, que vai ser marcada para a eternidade como símbolo nazista. Hoje ninguém vai usar a suástica como símbolo de busca pelo bem-estar, busca pela felicidade. Qualquer um que fizer usar uma roupa, uma tatuagem ou qualquer coisa com a suástica vai ser taxado de nazista. Esse símbolo se perdeu. Tá? O símbolo original deixou de ter o sentido original para ser reconhecido como símbolo nazista. Então ele vai se apropriar desse símbolo hindu de forma indevida para criar uma herança que não existe. Tá? E não para por aí. O símbolo nazista, além da suástica, você vai ter a coroa de louros. Tá? Que representa e simboliza, sempre simbolizou, o grande império macedônico, o império grego. Tá? Então você vai ter, na Grécia, a coroa de louro era dada às pessoas importantes, às pessoas que faziam atos importantes, aos vencedores de Jogos Olímpicos, a soldados que realizavam, generais, soldados, uma proeza em batalha. A coroa de louros era como uma medalha hoje que se dá quando a pessoa faz um grande ato, um ato heróico. Hoje se dá uma medalha, tá? Não só nas Olimpíadas, mas no exército, em qualquer coisa. Quando a pessoa consegue algo diferente, algo a mais, ela recebe uma medalha como condecoração. Os gregos usavam a coroa de louro. Era um símbolo de status, de poder, de grandeza, da realização de algo. Então, o Império Grego sempre vai ser reconhecido pela coroa de louros. Talvez seja o maior símbolo, não físico, né, das construções, Alexandre o Grande, mas um símbolo do Império Grego, a coroa de louro, que Hitler vai colocar no símbolo nazista. Ou seja, criando novamente uma herança, uma descendência
entre gregos e alemães, entre gregos e germânicos. Uma descendência que não faz muito sentido. Logicamente, não há essa descendência. Ou há, mas de uma mesma forma que há entre egípcios e paulistas. É claro que se você pegar um paulista aqui, qualquer pessoa de São Paulo fizer um exame de DNA, você vai achar lá resquícios de uma herança, sei lá, do Egito, da Macedônia, mas isso não quer dizer que seja uma descendência direta. Ao utilizar o símbolo, a coroa de louros, você vai fazer essa descendência. Você vai colocar os alemães como os herdeiros do Império Grego, do grande Império Grego de Alexandre o Grande, Império Macedônico. Então é novamente uma associação indevida, uma associação imprópria, mas que utilizada vai ganhar força na Alemanha. Os alemães de repente vão se ver, além de falarem que eles são superiores, que a raça é superior, de uma certa arrogância, uma certa prepotência, que já é natural, não só dos alemães, mas de vários povos europeus, você ainda vai anexar a essa população heranças de grandes impérios, heranças indevidas, mas que vai estufar ainda mais, inflar ainda mais o ego, a arrogância desses povos, a sensação de superioridade. E a cereja no bolo é a águia. A águia que simboliza o grande império romano. As legiões romanas carregavam na frente dos exércitos, das legiões eram os batalhões romanos, carregavam a águia de ouro. A águia é um símbolo do Império Romano, que também vai estar colocado no símbolo nazista. Então Hitler vai fazer o mesmo que ele fez com a suástica e com a coroa de louros, ele vai fazer com a águia romana, vai anexá-la ao símbolo nazista. Então, também determinando uma suposta herança, uma suposta ligação entre os germânicos, os povos alemães, e o Império Romano. Então, de uma paulada só, Hitler vai dizer, demonstrar para o povo dele, isso aí não é para fora não, tá, gente? Isso é interno, é para a população romana, para a população alemã. Ele vai demonstrar para essa população que eles não são superiores só porque eles são superiores, mas porque eles descendem de 3 grandes impérios. E isso está no nosso símbolo. Essa descendência é tão óbvia que está no nosso símbolo. A suástica hindu, a coroa de louros grega e a grande águia do Império Romano. Então nós, arianos, nós, alemães, esse é o discurso de Hitler, dos seguidores de Hitler, devemos tomar o nosso lugar de direito. Nós somos descendentes dos grandes impérios, dos impérios dominadores que criaram, que tomaram terras, que levaram sua cultura para outros povos. Cabe a nós, alemães, fazer o mesmo. Então é através dessa simbologia, através dessa ressignificação de símbolos, que Hitler vai espalhar ainda mais e conquistar o apoio de uma parte da população alemã que não era apoiadora inicialmente. Então é o uso disso que vai dar a Hitler, durante o seu período, durante o Terceiro Reich, durante o período de governo de Hitler, um controle político mais tranquilo, tá? Isso aliado à repressão, a todos os oposicionistas, tudo isso vai dar a Hitler um controle quase que total da política, quase total não, total, amplo e total da política alemã, tá? Continuarão existindo opositores? Claro, mas essas pessoas já não vão demonstrar essa oposição. Você vai ter dentro da Alemanha grupos, muitas pessoas, que vão contra as ideias nazistas, as ideias de Hitler. Mas essas pessoas não têm mais voz. Então o que elas vão fazer? Elas vão, o que elas tiverem que fazer, o que elas puderem fazer contra a política de Hitler, elas vão fazer por baixo do pano, escondidas. Então você vai ter diversas famílias, diversos moradores, diversos alemães, tanto na cidade quanto no campo, que vão esconder ciganos, esconder judeus, para que esses escapem da perseguição. Você vai ter uma divulgação entre essas pessoas contra Hitler, tentativas de sabotagem dentro do exército, que vão tentar matar Hitler. Militares alemães vão se unir para tentar matar Hitler, porque não concordam com o andamento da política, da guerra, de tudo que vai acontecer.
tá? Mas Hitler vai angariar uma maioria de apoiadores, tanto pelo discurso, porque sempre tem um grupo que vai se apegar a esse discurso de ódio, de superioridade, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E outros vão apoiar, porque vão odiar o outro lado e porque vão acreditar nessa simbologia criada, nessa toda essa estrutura, toda essa propaganda e toda essa simbologia criada pelos nazistas. Tá certo? Espero que tenham entendido essa aula. Não entendeu? É só perguntar, ou na semana que vem, aula, a gente volta a falar disso. Ok? Até a próxima aula, gente. Fui!